E às vezes muitos brasileiros acho que não têm noção da importância desse seguro, né? Até precisar, né? Porque Pois é, aquela conversadinha com o advogado, que muitas vezes no Brasil os advogados não cobram, né? Aqui marcou horáriozinho, tem que pagar, né? Não tem essa pois é, choradeira, né? Então, qualquer pois aconselhamento é. você já precisa de um advogado, né? Precisa gastar com advogado, né? Não, sem dúvida. Assim, até para mim, um exemplo mais absurdo de um cliente que já usou esse seguro, porque é uma coisa que eu faria com toda a certeza. E ele foi para o Brasil e ele trouxe. Tem alguns remédios aqui, por exemplo, a Novalgina, que ela não é permitida sem receita, né? No Brasil, você Hum. compra Novalgina em qualquer farmácia. E ele trouxe alguns comprimidos a mais do que podia. Acho que, se eu não me engano, hoje, me corrija se for errado, mas a lei acho que permite trazer 100 comprimidos. E ele trouxe uns 300. Foi pego na alfândega e aí, no caso, ele Caraca. foi processado por tráfico de drogas. É, Ele ia ser preso. E aí, como ele caralho. tinha um seguro legal com a gente, ele acionou todas essas questões, etc. E aí, todo o processo foi pago. Foi um processo que custou, no total, 8 mil euros, mas é 8 mil euros ou ser preso, né? Então, e nesse caso, obviamente, o cliente, pelo fato dele ter o seguro legal, ele não foi cobrado nada dele, né? Eu acho que isso que é Hum. o interessante. A gente tem tanta coisa que a gente faz que a gente não faz nem ideia, e aí depois acontece alguma coisa, o 90% dos casos não aconteceu. Aí acontece Ah, aquele não. É negócio e uma fala vez assim, só, putz, eu né? deveria ter. Né? É, É uma vez é. só e 8 É mil uma euros. vez Você só. poderia, por 8 mil euros, você paga o seguro advogado para a vida toda, quase. Paga um monte, né? Eu vi também uma história de uma pessoa que teve problemas com a internet dela. Não tinha sinal lá, enfim, deu problema. A operadora fez alguma coisa errada. E aí que estavam cobrando, né? Que ele foi cancelar e estava dentro do período, né? De carência ainda. E a pessoa acionou o seguro advogado e o advogado resolveu e no final não precisou pagar a multa, né? Porque isso aqui é uma coisa Ah, também que quem não mora na Alemanha não sabe. Agora tá sim, melhor, né? Essa parte de contratos, mas quando eu cheguei aqui na Alemanha, era bem rígido, né? Academia, sei lá, 12 meses de sim, contrato, você tinha que avisar 3 meses antes, então lá no mês 9 você tinha que avisar que não queria mais, para dali 3 meses para frente cancelar o seu contrato. pois Então isso é. é uma coisa que acontece muito ainda, então tem que ficar esperto. E essa é mais uma das coisas clássicas aí que a gente também não sabe quando chega, né? E às vezes, sei lá, a pessoa se mudou para outro lugar, querem cobrar uma multa e afinal, dependendo do caso, você consegue achar uma brecha na lei. Você não, né? O seu advogado consegue achar uma brecha para não, É, não ter que pagar essas multas, né? fazer valer os seus direitos, né? Acho É. que esse caso que você comentou, assim, é o caso mais, é a parte privada coberta, né? E tem a parte de casa, que seria, por exemplo, se você tiver mofo, alguma coisa. O Ivan também teve um caso, né, em casa, Ivan, que você usou o seguro. Tem a parte de trânsito, que é se eu levar uma multa, ou, por exemplo, estiver envolvido num acidente de trânsito, alguma coisa do gênero. E a parte trabalhista, que é bastante usada também, porque vira e mexe tem alguém que é desligado, sem alguma justa causa aí. Uhum. Exato. Eu usei, só esclarecendo também um ponto para a parte de imóvel, né, que houve um vazamento do meu imóvel no apartamento de baixo, e aí eles vieram, fizeram os reparos, como deveria acontecer, só que eles deixaram o buraco, né, o vazamento foi proveniente do banheiro, deixaram o buraco aberto na parede, e ficou ali 1, 2, 3 semanas, bicho passando, essas coisas, né? E aí ligamos para o advogado, só perguntamos a ele, eles perguntaram, na verdade, o cálculo, né, do valor do aluguel e a metragem do cômodo, que é o banheiro no caso. E aí ele falou, a partir do mês que vem não precisa pagar tanto, deduz tanto do aluguel que vocês estão transferindo, né, porque vocês estão respaldados na lei. Não deu uma semana e meia depois de ter transferido o aluguel a menos, É já tinha óbvio, né? gente aqui fechando o buraco. É, Essa foi uma das vezes, e a outra legal. vez foi quando eu viajei. A gente vai falar do outro seguro também em relação a isso. Minha mala foi roubada no destino, na Arábia Saudita, e aí a companhia aérea bacana queria me devolver US$ 500. Só que dentro da minha mala eu tinha roupas, né, de marca, coisas, né, 500. bacanas que eu tinha comprado. E aí eu acionei o seguro de advogados, eles me encaminharam para uma outra empresa que só cuida disso. E aí a companhia aérea, no final das contas, me reembolsou US$ 1.000, né? Então, ou seja, uma simples ligação, um simples seguro ali, eu já reavi praticamente aí 50% que eu tinha dentro Então, da minha mala. legal, legal. Tem outro seguro aqui que eu Próximo. acho bem legal, que esse muita gente não conhece. Inclusive, eu já utilizei graças à dica da minha dentista, que são os seguros de saúde complementar, né? O Zusatzversicherung, que você consegue adicionar algumas coberturas extras
no seu seguro saúde, né? Então tem várias coisas que a gente pode melhorar, né, o seu atendimento para complementar alguma coisa né, que você julgue interessante. Alguém pode explicar aí quais são os pontos, quais são os Com certeza. seguros Agora, adicionais? vamos falar dos seguros adicionais, né? Ou seja, esses seguros eles são feitos primordialmente para quem está no plano público, né? E quer ter um upgrade em relação àquilo que o plano público oferece. Parte odontológica, bem ou mal ali, né? Uma obturação, às vezes nem com resina, uma limpeza meia boca, é o que o plano público oferece, e o plano adicional você pode escolher. Então a gente tem planos aí, por exemplo, de 100%, onde o cliente pode ter a parte de limpeza 100% coberta, a parte de obturação com resina, a parte de canal, coroa, implante. Então, ou seja, ter todos esses custos absorvidos pela seguradora, né? Lembrando que esses planos adicionais, especificamente o odontológico, você vai, paga o dentista, né? Ele manda uma fatura, arétino para sua casa, você o paga e depois você manda para a seguradora e eles te reembolsam, né? Então, esse é o primeiro plano, tá? O segundo que a gente tem é chamado também de internação, né, o estacioné, que no momento a gente tem fechado bastante para crianças, né? Então ele dá direito a ser internado no quarto sozinho. Então para a criança é muito importante ficar sozinha com a presença dos pais, ser atendido pelo médico-chefe do hospital. Então, ou seja, né, a referência do hospital naquele problema vai cuidar da pessoa. Então aqui eu estou dando exemplo de criança, mas poderia ser adulto, e também poder escolher o hospital. Às vezes o hospital perto de casa está lotado, tem coisas desse tipo, você acaba tendo preferência na escolha do hospital. Em algumas tarifas, inclusive até em caso de emergência, pagam um táxi, reembolsam o custo do táxi até o hospital. Tá? Então, ou seja, você consegue ter um upgrade e ter um pouco mais de conforto no momento desse mais difícil, eu diria, né?